Olá, meus amigos e minhas amigas. Dos diversos assuntos do vídeo de hoje, iniciamos falando sobre o misterioso plano de Zelensky para resolver definitivamente a guerra na Ucrânia. Ele disse que vai apresentar o tal plano de vitória da Ucrânia em uma reunião de aliados em Ramstein, na Alemanha, no próximo dia 12 de outubro. Bom, não sei vocês, mas eu estou curioso para saber o que vai sair dessa reunião. Uma vez que, pelo que parece, o tema não vai ficar restrito ao futuro da Ucrânia, mas, numa análise mais ampla, também vai tratar sobre o equilíbrio da segurança internacional. Zelensky postou no Telegram hoje, sábado, que eles vão apresentar um plano claro com passos detalhados para um fim justo da guerra. E aqui, meus amigos, é importante perceber a escolha do adjetivo justo que ele usa. Parece que a Ucrânia não estaria apenas tentando encerrar o conflito, mas também garantir um fim que preserve a integridade do território. Afinal, a proposta de Putin sugere exatamente o contrário, a manutenção da situação no terreno com a garantia da região do Donbás. Nos últimos meses, a Ucrânia vem dando algumas pistas sobre esse plano, mas os detalhes ainda não foram tornados públicos. Sabemos que Zelensky já apresentou o plano a Biden e também aos principais candidatos à presidência dos Estados Unidos, isso quando esteve em Washington no mês passado. Como é que esse plano foi recebido lá? Nós só temos pistas até agora. O Departamento de Estado dos Estados Unidos chegou a afirmar que o plano contém vários passos produtivos e que eles estão prontos para trabalhar com a Ucrânia sobre isso. No entanto, um artigo do Wall Street Journal, que cita fontes anônimas do governo dos Estados Unidos, diz que esse plano nada mais é do que um pedido com uma nova embalagem de mais armas, além do já surrado apelo para que eles possam usar os tais mísseis de longo alcance para atacar o interior da Rússia. Mas não é só isso. As fontes dizem também que o plano não apresenta uma estratégia abrangente. Então, gente, a questão que fica é: estamos diante de uma estratégia concreta para acabar com a guerra ou é apenas um apelo por mais apoio militar? Mais de uma semana após a apresentação do plano, os detalhes e, mais importante, como ele foi recebido, permanecem obscuros. O que sabemos é que a Ucrânia está correndo atrás de mais apoio internacional, com as eleições norte-americanas logo ali na esquina. A administração de Zelensky até agora tem mantido segredo sobre os pontos do plano. Mas parece que ele se baseia em dois elementos: uma adesão acelerada à OTAN ou garantias de segurança que vinculem os parceiros ocidentais. Quando Zelensky esteve nos Estados Unidos, ele teve a oportunidade de vender essa ideia, de tentar convencer o governo dos Estados Unidos a continuar apoiando a Ucrânia de forma firme. Mas essa visita parece não ter tido todo o sucesso que ele esperava. Biden manteve sua posição sobre não liberar o uso de mísseis de longo alcance para ataques dentro da Rússia. E Zelensky acabou se vendo no meio de uma situação política bastante complicada entre os democratas e os republicanos. E isso nos leva a uma reflexão importante. Até onde vai o apoio dos Estados Unidos? Com as eleições presidenciais se aproximando, o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia está se tornando cada vez mais incerto. Biden, em sua visita, se encontrou com Trump, candidato republicano à presidência, em um encontro que acabou sendo marcado de última hora. A posição dos republicanos sobre a guerra não é uniforme, e Zelensky se viu na linha de fogo das críticas de uma parte considerável do partido. E olha, meus amigos, parece que a Ucrânia está entrando em um tipo de limbo, porque continua dependendo do apoio dos Estados Unidos, mas não tem a certeza de quanto tempo esse suporte vai durar, especialmente agora que o foco da atenção internacional parece estar mudando para outras crises, como o novo conflito no Oriente Médio. Segundo a analista política de Kiev, Mykola Davydiuk, ninguém estaria planejando abandonar a Ucrânia, mas a Ucrânia definitivamente não está entre as três principais questões para os Estados Unidos nesse momento. Isso mostra que o espaço de manobra da Ucrânia está ficando cada vez mais estreito. Zelensky terá uma nova chance de apresentar o plano de vitória na próxima semana, durante uma reunião do Grupo de Contato de Defesa da Ucrânia em Ramstein, na Alemanha. E parece que Biden também vai comparecer nessa reunião. Depois de não conseguir suspender as restrições sobre o uso de mísseis, Kiev talvez receba algum outro tipo de apoio durante essa conferência. De acordo com um diplomata ocidental que falou sobre condição de anonimato, os países da OTAN têm considerado maneiras de dar à Ucrânia passos mais concretos para uma futura adesão à aliança, embora provavelmente ainda aquém da ação urgente que Kiev tem solicitado. E aí a gente volta àquela questão que falei antes: até onde vai o apoio ocidental? A Ucrânia precisa desesperadamente de uma definição clara, principalmente agora com as eleições em Washington tão próximas e a possibilidade de uma nova administração surgir, o que poderia mudar completamente o cenário de assistência à segurança do país.
A equipe de Zelensky tentou convencer Biden a apoiar o plano de vitória como uma forma de consolidar seu legado antes do término de seu mandato. Mas a Casa Branca parece pouco disposta a tomar qualquer atitude que possa ser impopular e comprometer a campanha de Kamala Harris. Mesmo com todos esses desafios, Zelensky e seu governo continuam firmes na posição de que ceder terras para a Rússia, que agora ocupa mais de 20% do território ucraniano, não é uma opção. Mas o que vemos é que o público ucraniano está se mostrando mais receptível à ideia de negociação que envolvam compromissos temporários sobre a integridade territorial, desde que a adesão à OTAN ou garantia de segurança dos aliados estejam na mesa. Como disse Anton Grushetsky, diretor do Instituto Internacional de Sociologia de Kiev, não haverá uma situação em que a maioria absoluta reconhecerá a ocupação de seu território, mas os ucranianos estão preparados para um formato que adie o retorno completo de certos territórios para o futuro, somente na condição de haver algum tipo de fator de segurança em vigor. Isso mostra, gente, como o desgaste do conflito está afetando a opinião pública. Com a Ucrânia enfrentando dificuldades no campo de batalha ao longo do último ano, e com a população longe da linha de frente, lidando com apagões constantes devido aos bombardeios russos na rede elétrica, as pessoas estão se abrindo mais para soluções que possam, ao menos, trazer alguma paz e estabilidade no curto prazo. Bom, não há dúvida de que a incursão da Ucrânia na região de Kursk, na Rússia, foi um impulso moral para os ucranianos e uma mensagem para os aliados de que o país ainda é capaz de obter avanços no campo de batalha. Mas será que compensou realmente? Quando analisamos as imagens geolocalizadas, vemos que esse avanço está paralisado, enquanto a Ucrânia continua a perder terreno em suas regiões orientais, incluindo a cidade de Vuhledar, que caiu nas mãos dos russos essa semana. Com a guerra parecendo cada vez mais um impasse, o apoio dos parceiros ocidentais à Ucrânia também tem se tornado mais moderado. Afinal, todo investimento precisa de retorno. Oleksiy Goncharenko, membro do parlamento pelo partido oposicionista Solidariedade Europeia, disse que as esperanças eram grandes em 2023, mas que em 2024 as expectativas estão mais baixas. Ele também falou que o plano de vitória de Zelensky provavelmente não contém nenhum elemento revolucionário realmente inovador, um sentimento que foi compartilhado por um oficial ocidental na Ucrânia, que disse que não há nada de surpreendente nesse plano. A esperança da Ucrânia é conseguir um apoio maior de seus aliados, com mais armas, adesão à OTAN e, se possível, mais sanções contra a Rússia. Ele disse que se o Ocidente desse mais ajuda ainda, a Ucrânia poderia conquistar hoje mesmo uma vitória no pleno entendimento da palavra. Atravessando o Mediterrâneo, alguns assuntos parecem vir do túnel do tempo. Na terceira década do século XXI, 2024, achamos normal a restrição ao uso de celulares em avião, afinal é esse tipo de dispositivo que usamos hoje. Mas depois de o mundo inteiro descobrir que nós, os mais experientes, com mais de 40 anos, usávamos os tais de pagers para nos comunicar, veja só essa notícia. A Emirates Airlines de Dubai proibiu passageiros de carregar pagers e walkie-talkies em seus voos. Claro, gente, que isso está relacionado aos ataques do mês passado envolvendo dispositivos de comunicação ligados ao grupo libanês Hezbollah, que explodiram. A companhia aérea afirmou em um comunicado no seu site na sexta-feira que todos os passageiros viajando para, de ou via Dubai estão proibidos de transportar pagers e walkie-talkies em bagagens despachadas ou de cabine. A companhia também informou que qualquer item proibido encontrado será confiscado pela polícia de Dubai como parte das medidas de segurança reforçadas. Só para contextualizar, caso você não saiba, nos ataques de setembro, milhares de pagers do Hezbollah e centenas de rádios explodiram em uma operação digna de 007. Os ataques foram atribuídos a Israel, embora não tenha sido oficialmente reivindicado por eles. Além disso, a maior companhia aérea do Oriente Médio anunciou que os voos para o Iraque e Irã continuarão suspensos até terça-feira, enquanto os serviços para a Jordânia serão retomados no domingo. Os voos para o Líbano permanecem suspensos até 15 de outubro devido à escalada dos ataques israelenses contra o Hezbollah, incluindo ataques próximos ao aeroporto de Beirute. Várias outras companhias aéreas também suspenderam voos para Beirute e outros aeroportos regionais em meio ao aumento das tensões. Meus amigos, parece que Biden está tentando demonstrar seu apoio a Israel da forma mais explícita possível. O risco, claro, é acabar abalando a candidatura da sua vice. Ele foi direto com Netanyahu na sexta e soltou o seguinte, que nenhuma administração ajudou Israel mais do que a dele,
Ainda repetiu 3 vezes, nenhuma, nenhuma, nenhuma. E completou, acho que Bibi deve lembrar disso. Sentiram a intimidade? Mas ele não deixou de demonstrar uma preocupação. E se ele está tentando influenciar as eleições, não sei, mas não estou contando com isso. É claro, gente, essa fala rolou em uma rara aparição de Biden na sala de imprensa da Casa Branca. Ele estava respondendo aos comentários do senador Chris Murphy, que falou à CNN que estava preocupado com o pouco interesse de Netanyahu em um acordo de paz, em parte por causa da política dos Estados Unidos. Segundo Murphy, não é preciso ser um cínico para ler algumas das ações de Israel, algumas das ações de Netanyahu como relacionadas à eleição americana. Biden e Netanyahu têm uma relação complicada há muito tempo, mas o espaço de manobra dos dois está ficando cada vez menor, já que suas opiniões sobre a guerra em Gaza divergem e o futuro político dos dois está em jogo. Bom, para Biden, um acordo diplomático resolveria uma divisão profunda entre os democratas sobre a guerra e reforçaria o apoio a Kamala Harris, tornando esse conflito um problema a menos para ela, caso vença no próximo mês. Já Netanyahu tem suas próprias preocupações políticas. Sua coalizão de extrema-direita o abandonaria se ele parasse a guerra, e ele poderia perder o poder e enfrentar problemas legais. Além disso, Israel está focado em enfraquecer a liderança do Hezbollah, então não há muitos incentivos para parar agora. Biden tem defendido um acordo diplomático há muito tempo, e nos últimos meses ele e seus assessores indicaram várias vezes que isso estava bem próximo, mas parece que nunca se concretiza. E, em alguns casos, Netanyahu tem resistido publicamente, enquanto os dois lados continuam discutindo em particular a possibilidade de um acordo. Na semana passada, Estados Unidos, França e outros aliados apelaram por um cessar-fogo imediato de 21 dias entre Israel e o Hezbollah, esperando que Israel acolhesse o plano, mesmo que não o aprovasse totalmente. Mas Netanyahu rejeitou isso publicamente e disse na Assembleia Geral das Nações Unidas que Israel continuaria a degradar o Hezbollah até que todos os objetivos dele fossem atingidos. Enquanto isso, em várias cidades e países europeus, a gente viu manifestações pelo fim da guerra em Gaza. Macron também lançou um apelo urgente para acabar com o fornecimento de armas a Israel em meio a críticas crescentes à operação de retaliação em Gaza. Essa declaração marca uma mudança importante na posição internacional sobre o conflito entre Israel e Palestina. Macron ressaltou que a prioridade é regressar a uma solução política. O presidente da França pediu o fim do fornecimento de armas para o conflito em Gaza e enfatizou a necessidade de buscar alternativas diplomáticas. Além disso, o presidente francês afirmou categoricamente que Paris não envia armas para Israel, distanciando seu país de qualquer envolvimento direto no conflito armado. De acordo com Sébastien Lecornu, ministro das Forças Armadas francesas, as exportações francesas para Israel representam apenas uma pequena fração do total de exportações de defesa do país. Em 2022, essas exportações chegaram a cerca de 15 milhões de euros em entregas de armas, o que representa apenas 0,2% do total das exportações francesas no setor de defesa. Além disso, foram exportadas 34 milhões de euros em bens consideráveis de dupla utilização. Embora esses valores possam parecer baixos à primeira vista, é importante entender as implicações mais profundas disso. Essas transferências incluem uma ampla gama de componentes, alguns deles, inclusive, são essenciais para a fabricação de equipamentos militares mais complexos. Isso significa que, mesmo que o volume total das exportações seja relativamente pequeno, o impacto nas capacidades militares de Israel pode ser bem grande. A posição de Macron reflete a crescente preocupação internacional com o conflito em Gaza e pode indicar uma mudança nas políticas de exportação de armas dos países ocidentais para Israel. Manifestações em massa são esperadas em várias cidades europeias, incluindo Londres, Berlim, Paris e Roma, durante a próxima semana, com maiores protestos previstos de sábado a segunda-feira. Macron explicou que a França não fornece armas a Israel para atacar Gaza e acrescentou que acredita que a prioridade atual é regressar a uma solução política e deixar de fornecer armas para continuar os combates em Gaza. Segundo a sede da polícia, pelo menos 7 mil pessoas saíram às ruas de Piazzale Ostini, em Roma, mesmo com a recusa das autoridades locais em autorizar os protestos. Na Itália, há uma grande preocupação da segurança pública com o risco de glorificação do atentado de 7 de outubro. O ministro do Interior, Matteo Piantedosi, também falou que, na véspera desse aniversário importante, a Europa está em alerta máximo para possíveis ataques T... Segundo ele, essa é uma situação normal.
estamos já numa condição de prevenção máxima. Ficamos por aqui. Se esse vídeo for útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.